finalmente lançaram o jogo mais aguardado de 2026 e jamais seria o GTA 6 e sim Batman, o legado do Cavaleiro das Trevas. E como eu sou muito ansioso, eu já fui lá e platinei ele em 3 dias e eu vou passar pra vocês aqui um resumo de como foi a minha experiência. E o jogo já de forma sacana começa mostrando como que a vida do Bruce Wayne era ótima antes dos pais deles morrerem. E a nossa primeira missão no jogo é pegar a roupa que o Bruce vai com os pais dele assistir ao teatro. Tem que estar por aqui. Ô louco, o Batman já tem sentido desde criança, velho. Isso não. Coleta. Isso, a capa. Capas são tão São legais. mesmo. E coletando a roupa, a gente consegue a nossa primeira Olha, conquista. papai, Complete o traje eu achei o fantasma chapéu. cinzento do Bruce. Eu preciso do meu chapéu. Porém, o chapéu sai voando e depois de uma perseguição em alta velocidade a esse chapéu, a gente passa pelo momento mais canônico da vida do Bruce, que é cair dentro de uma caverna cheia de morcego. Bruce! E depois já corta pro final dessa noite, que é eles tentando pegar um atalho no beco do crime e obviamente acontecendo que todo mundo já tá careca de saber. E canônico que é o Coringa, isso, claramente o Pai, Coringa. ele tem um... Já passaram 10 anos. E já corta pra eu e o Gordon macetando um monte de capanga do Falcone pra ver se resolve alguma coisa. Cara, quebrou o cara no meio, toma. O Ra's al Ghul já chama a gente pra Liga das Sombras. Meu nome é Ra's al Ghul. Eu tenho o apelido. A gente escala uma montanha junto com a Talia, que tava duvidando bastante da nossa capacidade. Azuis crescem perto do topo da montanha. Você nunca vai chegar lá. E começamos nosso treino pra ser um ninja, que é onde a gente aprende os comandos básicos do jogo. Basicamente, desviar, contra-atacar, aprender counter, toma, bater pra caramba e usar um especial. Dá pra dar um insta-kill. E pra ser um ninja de verdade, a gente tem que aprender também o stealth. Esplêndido. Permitirão que vocês embosquem inimigos do alto. E também o Batman não seria o Batman sem tacar objetos pontiagudos para ferir nossos adversários. Então assim, nos tornando ninjas de elite, nós concluímos a primeira missão do jogo e desbloqueamos a nossa árvore de habilidades para poder upar o nosso Batman e nos tornarmos, de fato, o Cavaleiro das Trevas. Acertou crítico. Nossa, acertou crítico é bom. Então a gente decide que a gente não quer mais ficar na Liga das Sombras nada e vamos dar uma fugida, utilizando diversas mecânicas que estão presentes na série Arkham, como por exemplo, entrar em tubo de ventilação. E eu já demonstro meu nível altíssimo de stealth. Puta que pariu. E durante todas as missões do jogo, você vai encontrar esses objetos pra você destruir, que são uma das partes mais chatas do jogo. É você ter que ficar destruindo esses objetos pra desbloquear coisa, pra decorar a Batcaverna depois. E nesse momento aí, sem querer, eu fiz uma conquista, que é uma conquista de pegar 30 mil peças de uma vez só. Ah, porra, colete 30 mil peças em um único combo de peças. E uma coisa que também vai ter em todas as fases do jogo são peças secretas escondidas na fase que desbloqueia posteriormente opções de customização de cor para as skins. Na pecinha vermelhita. E depois de muito andar, o Ra's al Ghul fica bravo com a gente vai tirar um x1 pra ele valer na vida de Gotham. Depois de derrotar o safado, ele na verdade revela que ele tá bem de boa e a gente tem que enfrentar ele uma segunda vez. Lá fora. Agora sim, derrotando ele e deixando ele pra morrer, porque o Batman não mata, só deixa eles à beira da morte. A gente conclui nossa segunda missão e consegue também a conquista de terminar o prólogo do jogo. Começando o nosso capítulo 1, a gente volta pra Gotham City. Todo o túmulo, Mestre Bruce. Qual o seu próximo e já vai pra Batcaverna perseguir morcego. Ai, ai, ai. Já preparamos todos os nossos equipamentos e traje e vamos caçar bandido. Oh, caralho, cata porra.
Depois de ajudar o Gordon a bater nos otários que estavam fazendo uma armadilha pra ele... Quem é você? Eu sou o Batman. A gente persegue um companheiro corrupto dele pra descobrir informações sobre o Falcone. Já descubro que o Jim Gordon tem uma habilidade muito específica de deixar as coisas grudadas. E depois de perseguir mais um pouco, a gente consegue chegar no parceiro dele, que a gente faz ele falar de uma forma bem amigável. Concluindo assim, então, a nossa terceira missão e conseguindo a conquista de desbloquear o Jim Gordon. Desbloqueio Jim Gordon. Finalmente o Batmóvel desbloqueado e a gente vai fazer as primeiras missões secundárias, que são bem poucas no jogo, pra falar a verdade. Algumas delas são essas, que você vai encontrar alguns criminosos aleatórios no meio da rua, e tem os outros negócios pra você poder coletar também. Inclusive, fazendo essas missões você ganha skins e peças douradas de Lego pra você upar seu personagem. Já temos todos os pedaços. A partir desse cartaz, então, a gente consegue descobrir que quem tá por trás do negócio é o Pinguim. Ei, ei, ei! O único jeito de parar o carro dele é colidindo com ele. E a gente vai atrás dele de uma forma bem amigável, batendo no carro dele até ele cair. E é óbvio que eu tinha que demonstrar minhas habilidades de locomoção com o Batmóvel também. Não, não pode multa. Bom, é muito difícil. Eu te peguei! E depois disso eu tenho flashbacks de guerra, porque começa a parte do charada no jogo. Pelo menos as charadas desse jogo são bem mais de boa do que ficar pegando o troféu do charada em qualquer jogo do Arkham, mas mesmo assim tem, e tem bastante inclusive. As salas deles são basicamente você ficar colocando coisa na frente do espelho pra refletir. E a parte mais chata é realmente só a repetição, que tem charada pra caralho espalhada pelo mapa. Invadimos então a boate do Falcone. E coletamos a nossa primeira caixa da Wayne Tech. Isso daqui serve pra você aprimorar todas as habilidades dos seus bonecos. E tem 200 espalhadas pelo mapa. E nesse ponto eu também tinha desbloqueado as primeiras skins. Batman Begins! E sempre que eu acho nas fases, pegando o blocozinho vermelho. A gangue do Capuz Vermelho invade o lugar que o Falcone tá e a gente é obrigado a correr atrás dele. Eu percebi que Falcone... Com uma ajudinha da Mulher Gato pra ele dar uma tropeçada, a gente consegue então prender o Falcone. Concluindo então a nossa missão. Finalmente um pouco de liberdade no mapa do mundo aberto, a gente consegue desbloquear esses Fast Travels pelo mapa. E também desbloquear aquela mesa que serve pra poder melhorar os personagens com as peças da Wayne Tech. Além de, obviamente, objetos quebráveis pelo mundo aberto também, não são só em fases. Fazendo esse crime no meio da rua, eu acabei pegando uma conquista que é fazer 100 eliminações furtivas. Ah, acredite, eu tô vendo. Bom exercício. Se aparecer mais Realizei 100 eliminações furtivas. Eu tô sombra. E agora a gente vai atrás do Capuz Vermelho, que eu não sei de onde tirou uma bazuca do bolso. E depois de uma perseguição frenética, a gente consegue parar o Capuz Vermelho e sem querer acabar transformando ele no Coringa. Virou coronga. Agora sim tá bom. E a gente conclui a nossa missão. Interagindo com o Bat-Sinal, a gente conclui o primeiro capítulo do jogo. Iniciando assim o capítulo 2. A mulher gata aí. Oh, o Pinguim virou prefeito. Visitando então a Batcaverna, a gente tem uma mecânica de poder customizar a nossa base. E a gente ganha uma conquista por fazer isso. Aí, são 5 acessórios. E na Batcaverna eu pego a recompensa de umas missõezinhas que tem lá. Descubro a loja do jogo, que é uma das partes mais importantes, e compro alguns trajes. E ganho uma conquista por comprar 5 itens dessa loja. Faço uma conquista sem querer personalizando meu boneco, que é você usar um dos blocos vermelhos que você coleta.
Com a ajuda da Mulher Gato, a gente vai invadir uma loja que tem a ver com o Coringa. Inclusive, a Mulher Gato tem um chicote que é muito legal, uma das habilidades mais legais do jogo. E a outra habilidade dela é mais legal ainda, que ela invoca um gato que você consegue controlar pra passar em lugares que você não consegue. Fazendo essa fase e derrotando alguns capangas, eu consigo também, sem querer, a conquista de fazer 100 de combo. Durante essa mesma luta, eu também fiz a conquista de realizar 100 contra-ataques bem-sucedidos. E a gente conclui então a nossa missão na loja. E ganha a conquista de desbloquear a Mulher Gato também. Indo até o zoológico, a gente desbloqueia uma das missões secundárias que tem no jogo, que é resgatar os animais que fugiram do zoológico. E mais cedo eu tinha feito a conquista de marcar um ponto no mapa. Nossa, tem 21 animais que fugiram. A gente invade então o zoológico que o pinguim mora. Qual é o problema, garoto? E descobre que por algum motivo ele tem pinguins explosivos. Eles são tão... A gente encontra um tubarão, mas não tem problema, porque o Batman é o rei do preparo e ele tem um repelente de tubarão. O spray de tubarão, referências. Isso é um trabalho pro meu confiável Bate repelente. de tubarão. Eu perguntaria se é brincadeira, mas seria perda de tempo. Então a gente encontra o pinguim e vai dar um cacete nele. Vagabundo. Vai ter que matar o pinguim. Vocês vão pagar um pato! Vem. Mira no propulsor! E a gente conclui a missão depois de dar um pau nele. E com as peças que eu fui juntando da UNT, que eu consigo a conquista de obter 3 melhorias na mesa de melhorias. No mundo aberto encontrei uma das partes mais divertidas desse jogo, que são as corridas que tem nele. A gente invade então esse museu que o Coringa está invadindo com uma bela referência ao filme. E a gente descobre que o Coringa colocou eles pra rir infinitamente. Concluindo assim a nossa missão. Melhorando o Batman com as peças douradas, a gente consegue a conquista de ter uma melhoria de cada categoria. Continuando nossa perseguição ao Joker e evitando que ele espalhe gás do riso com os balões por aí na cidade. E pra poder alcançar ele, óbvio que a gente ia fazer um balão em formato de morcego. Ah, eu tô fazendo um balão morcego, que lindo. Conseguindo assim derrotar o Coringa e conseguindo completar essa missão. Eu sou a vingança. Na Batcaverna a gente consegue a conquista de comprar 3 Batmóveis na Batgaragem. 17 Batmóveis. Comprar 3 Batmóveis. Interagindo com o Bat-Sinal de novo, a gente completa o capítulo 2 e começa o capítulo 3. Agora estou no capítulo 3, não sei quantos capítulos tem, talvez 5. Não, essa era venenosa, tá chupando veneno. Ah, e tá mostrando o background do Robin agora. Enquanto eu tava explorando o mapa, pegando um baú de moeda, 1 milhão de moedas conseguidas, mais uma conquista. E a gente começa o que pra mim é uma das melhores missões secundárias do jogo, que é ajudar a Selina a roubar umas casas pra ajudar a amiga lá, que é filha do Falcone, sei lá quem que é. Isso. Ué, Parece que essa sua amiga... Eu só quando meu pai foi preso, aquele rato do pinguim. Então a gente vai assistir um circo que com certeza não vai acontecer um acidente fatal nele. Inclusive o Robin já era tão Robin que ele tinha o Batarangue antes mesmo de ser o Robin. O que acharam, pessoal? Minha nossa! Isso vai exigir precisão no... Enfim, o Duas Caras invade e eu e o Robin conseguimos derrotar ele. Não é nada demais, essa fase aqui, pra ser sincero, é bem chata. Então eu vou pular ela, mas é basicamente você ficar pulando de um lado pro outro e indo atrás de dinamite. Derrotando Duas Caras e matando a família do Dick, nós conseguimos completar a missão e ter o nosso Robin. Desbloqueei o Robin lá. É incrível. E com o dinheiro que a gente foi juntando, a gente pega a última expansão da Batcaverna e consegue mais uma conquista. Dando uma xeretada nas conquistas, eu descobri 2 conquistas específicas. Uma delas é você trocar o wallpaper do Batcomputador. E a outra é no modo foto você girar a câmera 20 graus. Aí, ó.
Gire a câmera 20 graus no modo fotografia. E fazendo mais umas corridas, a gente consegue 5 medalhas de ouro nesses testes. Outro caminho. Obter 5 medalhas de ouro em teste RA. Vamos! E explorando mais Gotham, a gente consegue ir pra última região de Gotham e desbloqueia a conquista de ter visitado o mapa inteiro. Aí, ó. Visite todos os distritos. E nesse mesmo distrito, desbloqueamos o último Fast Travel. Desbloqueei todos os pontos de viagem rápida. Com certeza esse mapa aqui não é o modo que eu bati Arkham Knight. Quem falou estava alucinado. E o novo tipo de desafio RA, que é um de planar. Não faz graça, Robin. E o último tipo de desafio RA é um desafio de combate. Não acho que precisava disso aqui, porque já tem muito combate no jogo. Cadê o combate? Não tem. Ai. Indo com o Robin pra um lugar que a gente achava ser o negócio do charada, a gente descobre que tem um charada versão do bem, que se chama Mestre das Pistas. Eu não sabia que essa porra existia. Vai ser isso aqui. Ui. Espera, tem mais alguma coisa aqui dentro. Quebra-cabeça. Ele também tem salas bem parecidas com as salas do charada, só que as dele você tem que guiar um carrinho até chegar na chegada. Uma salva de palmas. Começamos então mais uma missão secundária. Dessa vez é pra você ajudar o Aloy Jones Crocodilo, porque ele tá sendo incriminado injustamente. Inclusive essa é a melhor missão secundária do jogo pra mim, porque ela envolve muita investigação, o que tem muito pouco nesse jogo. Melhor eu tomar cuidado por aqui. Com a minha aparência, as pessoas tendem a tirar conclusões muito... Ah, lacração. O Homem-Pipa? Ah, não. Continuando o modo história, a gente vai atrás do Homem-Pipa. Sim, esse cara existe. Que invoca uma planta da Era Venenosa que a gente tem que enfraquecer. Basicamente é achar essas bolinhas aí e destruir elas. 2 de 2, hein? Ótimo. A gente consegue então congelar e destruir elas. E isso também é uma missão secundária que fica disponível no mapa, porque tem várias dessas plantas. E é a missão secundária mais chata. Concluindo então essa que é mais uma das missões bem fracas desse jogo. A Bárbara aparece versão criança. A Bárbara apareceu! E a gente invade a botânica pra ir atrás da Era Venenosa. Robin. Tendo que enfrentar plantas explosivas, congelar muita planta... E, obviamente, homens planta. Passando por tudo, a gente encontra a Era Venenosa e vai lutar com ela. Não arruma nada não, Era Venenosa. Eita. Quando a vida te dá cactos... E depois invoca um dragão gigante feito de planta, mas essa boss fight é um saco, eu só fiquei tacando batarangue e ele morreu. Concluindo assim a missão da Era Venenosa. Matei a Era Venenosa. O Bane e o Sr. Frio aparecem do completo nada pra dar um salve. Poxa, o Bane do nada. Bane e Sr. Frio. E eu pego a conquista de derrotar todos os tipos de inimigo, derrotando um cara gigante que tem um escudo. E de uma forma safada eu consigo a conquista de manter o multiplicador de peças durante 60 segundos, porque eu fico só dirigindo o Batmóvel bem devagarinho. Aí. E eu peguei a conquista de concluir 20 desafios, ela claramente estava bugada, porque eu tava pegando uma caixa aleatória da UNTech na hora. Então a gente vai atrás da conquista de derrotar 30 crimes daqueles em mundo aberto. Vejo a hora de... Peguei eles. Previna 30 crimes. Isso merece um biscoito da vitória? Pelo mapa tem esses geysers de ar aí esquisitaços e você tem que pegar 10 diferentes dele, então eu fiquei rodando igual uma barata tonta até achar eles. Aí, ó, plane 10 turnos de evento diferentes, vamos! Interagindo com o bate-sinal de novo, a gente consegue mais uma conquista de concluir o capítulo 3. Começando o nosso capítulo 4 com uma referência muito boa ao Lego Batman 1. Que lindo, cara, que lindo. Caraca, mané, nossa, eu tô lembrando aqui, moleque, quando eu era criança. E numa festa fantasia aleatória, do nada tem um vagalume. Tá porra, o cara tinha uma máscara debaixo de uma máscara, isso é hora. E do nada tem a Bárbara Gordon, que do nada vira Batgirl. Simples assim. Inclusive tem a habilidade mais legal do jogo, que é a de hackear as coisas. Vamos.
salva uma galera que ficou pra trás no vagalume. E eu tenho quase certeza que essa conquista bugou, porque do nada eu peguei a conquista de desbloquear a Batgirl. Desbloqueei Batgirl. Oxi! Eu ganhei a conquista do nada, viado. A gente alcança o vagalume e eu dou um monte de raquetada gigante com ele. Bela piada. Toma, vagalume. O Senhor Frio chega do nada, sai congelando todo mundo, inclusive o Jim Gordon. A gente conclui essa missão e a Batgirl é forçadamente agregada ao time, onde ela ajuda no computador a achar o Senhor Frio. Mas eu quero subir no cavalinho. Victor Free! Cadê? Na Wayne Tech. Pelo menos até... Infelizmente, enquanto eu não tava gravando, eu consegui mais uma conquista de mundo aberto, que é você ver 100 eventos em mundo aberto. E consigo a conquista na bancada de trabalho, que é ter todas as melhorias de um personagem, e obviamente você vai escolher o Batman pra fazer isso, porque você usa ele o tempo todo. Indo atrás do Máscara Negra, porque por algum motivo ele tem informação do Senhor Frio, desativando todos os sistemas de segurança desse safado. Eles desligaram mesmo? A gente intercepta ele e, obviamente, conversamos amigavelmente para descobrir a localização do Senhor Frio. E é numa fábrica de gelo aleatório, onde a gente vai direto pra boss fight. Inclusive, enquanto tá tendo essa boss fight, eu vou ter uma reclamação que parece que essa parte do jogo é muito rushada, porque não existe fase no Senhor Frio. É literalmente você batalhar contra ele. Meus colegas estão ansiosos para dar um oi. O Batman é congelado no meio da luta e o Asa Noturna aparece pra ajudar a Batgirl a bater no Senhor Frio. Ô, Gold aí, mano. A gente desativa a máquina que aparentemente ia congelar a Gotham inteira, não sei por que ele ia querer isso. E tem uma batalha super épica contra ele num robô, só que é só ficar atacando batarangue nele, igual a planta. Concluindo a missão e conseguindo a conquista de desbloquear o Asa Noturna. Desbloqueio a Asa Noturna lá, graduação do Grace. Depois de resolver mais uns crimes, consigo a conquista de resolver todos os tipos de crime. É basicamente você ficar respondendo todos os chamados possíveis que você vai ter. Vai ter perseguição de carro, vai ter assalto, vai ter briga de gangue, um monte de coisa. Interagindo com o Bat-Sinal, a gente conclui o capítulo 4. Capítulo 4 concluído. O Coringa chama a gente pra chincha e vai no hospital, fazendo a melhor referência do jogo. E depois sequestra um bando de cachorro e a gente vai perseguir ele, obviamente. No que com certeza é a missão mais divertida do jogo inteiro. Essa perseguição é muito legal, velho. Parece que é o fim da estrada. Tá na hora. Dá pra pescar o Coringa que nem um peixe usando o arpel. E no meio da corrida, a Talia aparece pra ajudar a gente a perseguir o Coringa. Inclusive, ela tem a habilidade mais legal do jogo, que é a habilidade da TP nas coisas. Pena que é muito mal aproveitada, tem pouquíssimos lugares no mapa onde isso é útil. A gente consegue alcançar o Coringa, obviamente, e... É tudo parte do plano. prendendo ele, a gente conclui a missão. E ganha a conquista de desbloquear a Talia, finalmente. Desbloqueia a Talia. Vamos até o esconderijo do Bane, descobrimos que ele tá por trás de tudo que aconteceu no jogo até agora, tipo o plot twist do Aizen em Bleach, e temos a melhor referência da história dos jogos. Meu Deus, referência, meu Deus, vou chorar. Referência ao melhor jogo já feito. Nossa, é pra caralho. Não, mas não é o Tumblr, não tô usando o Tumblr. Acho que o nosso garoto pode estar em perigo. Meu Deus, cinema. Cinema 2! Surpresos. Meu Deus. Indo com o Coringa até o Asilo Arkham pra conseguir informações do Bane com ele. E a gente interroga ele também fazendo uma outra referência muito foda ao filme do Cavaleiro das Trevas. Mano. Por que está tão sério? E obviamente isso tudo era uma armadilha e a gente tem que enfrentar uma porrada de vilão do Batman no Asilo Arkham. Exterminador. E esse será o seu fim, Batman.
Só que esses inimigos são inimigos normais, não são bosses, então é só matar eles normalmente. Ele não tem vida. Mariposa assassina não dá, né? Mariposa assassina o que, rapaz? Vai ver! Eu é que vou acabar! Se foder. E uma menção honrosa porque o segundo melhor vilão do Batman, o Gold Espantalho, apareceu. Que aura da porra, mano. Tá louco. Isto é aura. Gás do medo. A gente respira um pouco do gás do medo dele. Aparentemente o medo do Batman é um Bane gigante e um monte de Ra's al Ghul. E saindo do Asilo Arkham, a gente conclui o capítulo 5. Que é um capítulo muito curto, é literalmente uma missão de você bater em um monte de vilão. E a gente é traído pela Talia. E eu tomei esse plot twist de novo, é o mesmo plot twist do filme. E o Bane quebra a gente no meio. Vou tirar tudo de você. Aceito de bom grado seu precioso dispositivo de energia. Porque eu sou o retorno da Liga das Sombras. Quebrou. Só que obviamente a Mulher Gato vem salvar a gente. E começando assim o capítulo 6, que é o capítulo final do jogo. Capítulo 6, acho que é o final, hein? O Bane dominou a cidade de uma hora pra outra, literalmente. O Batman desaparece 10 minutos e Gotham parece que entra em colapso. Notícias. O Batman se foi. Esse é o início de uma nova era. E o Asa Noturna e a Batgirl são obrigados a salvar numa missão que, sinceramente, eu não vou nem colocar nada porque é bem chatinho. Mas no final a gente consegue invadir a Wayne Tech. Incrível! A barra tá limpa. Só pro Bane estar lá e derrotar os dois sozinho. Já é Halloween. Infelizmente não tenho nenhum doce. Só que a polícia de Gotham e o Batman aparecem pra derrotar o Bane. Eu tô mais vivo do que nunca, Bane. O quê? Não pode ser! Eu estava bem ansioso por isso. Fúria! Juntos nos levantamos! Quem é que manda? Ele tá vulnerável. Só que na verdade o plot é que esse nem era o Batman, era o Alfred, que de alguma forma conseguiu derrotar o Bane, vai entender. Então vamos para a boss fight final, que é a Talia. Eu tomei esse plot twist de novo, inclusive, porque é o mesmo plot twist do Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, só que eu não tava imaginando que nesse jogo, de novo, o plot ia ser que ela é a vilã final. Vai apanhar igual. Uma Liga das Sombras aqui, ó. Com a Batgirl e o Gordon, a gente desativa uma bomba, porque por algum motivo eles queriam explodir Gotham. E a gente finalmente derrota a Talia, todo mundo da Batfamília junto. Não dá para fugir do destino. Que destino o quê, minha filha? O golpe final! Vingança! Carrega, carrega! Vamos lá! Vingança! Ao trabalho. Terminando assim a campanha do jogo e concluindo o capítulo final. GG. Só que ainda não acabou a platina porque tem as conquistas de coisa secundária. Então vamos para tudo de secundário que esse jogo tem. Tem essas moedinhas espalhadas pelo mapa que não são marcadas no mapa de forma alguma. Você tem que encontrar enquanto tá explorando, que a maioria delas eu encontrei na moral, uma ou outra tive que pesquisar. Temos também 200 caixas da Unitech espalhadas por aí. Algumas com inimigos, outros com os puzzlezinhos, mas no geral é só pegar elas. E a Batgirl é uma das personagens mais importantes do jogo, porque ela desbloqueia essas torres que marca tudo, menos aquelas bolinhas no mapa. A gente tem as missões secundárias que são resgatar os animais do zoológico, fazer a missão da Mulher Gato invadindo os lugares e fazer a missão do Crocodilo para poder ajudar ele a fugir.
um monte de caixa da UNTech pra pegar e um monte de objeto pra destruir. Além disso, tem o Charada e o Mestre das Pistas, que fazem basicamente a mesma coisa, que é fazer enigma e os desafios de RA. E é isso. E eu começo a fazer essa limpeza, primeiro destruindo os objetos que tem pra destruir e pegando as caixas da UNTech. Só que além das caixas da UNTech que tem mundo aberto, ainda tem que voltar nas fases pra poder pegar as caixas de UNTech que eu perdi durante elas. E além disso, ainda tem os objetos que tem que destruir que eu perdi ao longo das fases. Eu vou fazer as duas ao mesmo tempo. E depois de muito tempo eu consigo pegar todas as caixas da UNTech. Finalmente, depois de 75 anos, a última cápsula da UNTech. Mano, demorou muito, velho. Demorou muito. Isso é só uma parte. Abra todas as cápsulas da UNTech. Aqui estamos com o que eu acho que é o último. Bicho preguiça da Silva. Toma. Concluo também a missão secundária do zoológico. E essas missões secundárias, por mais que elas não deem conquista diretamente, elas dão uma peça de habilidade que é obrigatória pra você platinar o jogo, porque você tem que melhorar sua árvore de habilidade inteira. E tem a missão de achar os procurados em cartazes, que é tão inútil que eu nem lembrava que existia. Concluo uma das melhores missões secundárias do jogo, que é conseguir fazer todos os roubos com a Celina. Conseguiram mais uma peça de habilidade. Vamos então para a melhor missão secundária do jogo, que é ajudar o Eilon. E depois de um tempo ele de fato vira o crocodilo. Só que ele pede a nossa ajuda porque a polícia tá indo atrás dele mesmo ele não tendo feito nada. Então a gente simula um combate com ele para ele poder fugir de Gotham. E agora eu vou atrás de todos os objetos quebráveis que faltou fazer pela cidade. E também voltando nas fases para poder pegar os blocos vermelhos escondidos que eu perdi. Pegando assim a conquista dos blocos vermelhos e também o de destruir todos os objetos. E pelo mapa acho o meu último bate-sinal que é necessário para a conquista. Eu com a minha bate-moto super radical com uma criança de 8 anos no meu garupa. Concluo também todos os desafios de RA no ouro para poder pegar os blocos de habilidade. A última, você ganha uma peça de Lego e é só isso. E faça a pior missão secundária desse jogo, que é destruir todas as plantas. Acabou as plantas do mundo! Mais uma peça de habilidade. E pro grande finale, obviamente, que eu tenho que deixar os enigmas do Charada e do Mestre das Pistas. E acabou? Ganhou um Batman cereal. Ué, como assim quase no fim? Já acabei todos os seus. E no último grande enigma desse jogo, os dois se juntam e fazem uma grande sala em conjunto. Só que basicamente o que eles fazem é juntar os dois desafios. Achei aqui os reflexos. Pronto. Tá lá. Perfeito. Foi. Vamos! E depois de concluir todos os enigmas que eles colocam durante essa sala, a gente consegue derrotar os dois. Meu Deus do céu, tem a terceira parte. Olha, eles estão brigando! Eles estão brigando. É pra atropelar eles? Mata, mata, atropelado, vamos! Quebrou o carrinho. Ixi! Ixi!
e pegar o nosso último cubo de charada. Primeiramente, desbloqueando todos os trajes do jogo. Mano, olha aqui a hora da porra, velho. Do Lego Batman de 2008. Quadradaço. E saindo da sala, a gente consegue concluir todas as salas de quebra-cabeça e concluir todas as missões secundárias do jogo. Voltando pra Batcaverna, a gente consegue comprar o último veículo pra ter as últimas conquistas do jogo, que é ter todos os veículos. Desbloqueie todos os veículos, colete todos os colecionáveis. E finalmente, então, o último upgrade. Desbloqueie todas as melhorias e colete todas as recompensas. Eu sou o Batman. E enfim, conseguindo a platina do Lego Batman depois de quase 30 horas. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Deixa o like, se inscreve, faz o que tiver que fazer. Deu um trabalhinho pra fazer esse vídeo. Eu vou fazer mais vídeos sobre esse jogo depois, dando minha opinião sobre o que eu achei jogando ele. E muito obrigado.